É interessante porque é por causa de Anat que Baal consegue o lugar dele. Sem a intervenção de Anat, não tem. Baal não consegue o palácio dele. E ainda na trama toda do mito, do ciclo de Baal, Baal só consegue o palácio dele também pela intercessão de Asherá diante de El. Então, são duas figuras femininas em torno de Baal, porque sem essas figuras, sem a ação dessas duas deusas, Baal não vai conseguir o trono. Tá? E isso é fundamental para entender como que a trama se dá. Assim, as deusas é que determinam a vitória de Baal de conseguir um palácio. Asherá e Anat. Sem elas, a trama não se dá a favor de Baal. Agora, voltando para Anat, outra questão importante é que alguns pesquisadores afirmam que Anat nunca teve filhos. Apesar disso, nos mitos ela é descrita como sexual e fértil e que gera descendência, apesar do epíteto de a virgem. Isso é outra questão importante, porque deusas e entidades femininas chamadas de virgens não são necessariamente virgens no sentido em que nós compreendemos o termo. A virgem é uma posição social. E ela tem esse poder de virgem, né? Então, a virgem é uma mulher independente sexualmente. Essa era esse entendimento daquela que era chamada de virgem. Quer dizer que a sexualidade dela não estava conectada a nenhum elemento masculino, diretamente. Então, ela tinha autonomia na sua sexualidade, por isso é chamada de virgem, tá? E por isso também a gente tem que cuidar quando lê textos antigos em que fala-se de virgens, porque a concepção de virgem nos termos realmente ela não entendimento, ela não vai transmitir um entendimento que deveria se ter na época em que se tem utilizado. Então, é importantíssimo, né? Essa questão da virgem ser uma pessoa independente e autônoma sexualmente. Tá? Outra questão é que a Nat, ela tem fragmentos de textos que descrevem, por exemplo, a Nat e Baal brincando sexualmente, e a Nat agarrando os órgãos genitais de Baal, e posteriormente dando à luz o filho do seu irmão, tá? E ela continua sendo chamada de virgem e donzela, mesmo após a descrição desses mitos, tá? As antigas sacerdotisas da lua eram chamadas de virgem. Então, virgem tem essa conotação de autonomia sexual. Por exemplo, até Estar, Diana, Astarte e Ísis foram chamadas de virgens das suas mitologias. Então, se refere à independência sexual. Tá? E grandes heróis míticos, né, ou até históricos, foram conhecidos como filhos de mães virgens, como Marduk, Gilgamesh, Buda, Osíris, Gengis Khan, Dionísio, Jesus. Então, todos eles têm essa característica de terem por mãe uma virgem. Tá? Eu não sei que minha internet está muito ruim hoje, desculpa, que tá faltando, né? Tá pulando ali, mas eu espero que esteja dando para entender. Outra questão importante, então, é que a palavra donzela em aramaico significa jovem mulher, e muitos utilizam um texto do profeta Isaías
para dizer que, para defender que ali tinha uma profecia a respeito de Jesus, porque diz, na tradução fica a virgem conceberá e dará à luz um filho. E esse texto está no profeta Isaías, né? No texto de Isaías. Porém, o termo hebraico para o aramaico, né, tanto no hebraico quanto no aramaico, significa apenas mulher não casada. E não necessariamente a virgem que é traduzida nos textos em português. Tá? E aí é fácil, né? Relacionar isso. Claro que a colonialidade do saber que existe hoje, por exemplo, nesse entendimento de que os termos eles estão presos às convenções sociais dentro do controle masculino, é que vai silenciar e impedir que a gente tenha esse conhecimento, essa noção do quanto os termos se referem a outras questões fora dos padrões estipulados para nós hoje, para as mulheres hoje, né? Então, a gente precisa ter consciência disso. A maioria das reconstruções sobre as religiões cananeias, por exemplo, elas vêm de fontes de sacerdotes, escribas, de vozes de poder demônico. Então, a gente também vê que as narrativas foram criadas a partir de olhares masculinos e refletindo os medos masculinos.